Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Henrique e eu estou aqui para analisar com vocês a obra Composing Music de William Russo, certo? Nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 14, dessa vez é o final mesmo, e paramos na página 159. O subtítulo é o seguinte: mais sobre a cantabilidade, certo? A expressão original é singability, uma expressão que não existe em português, a palavra cantabilidade não existe. Mas vamos traduzir e usar como figura de linguagem, certo? Então vamos lá. Nas páginas anteriores, eu, William Russo, falei sobre a cantabilidade no sentido literal, o que é fácil de cantar. Aqui estão mais algumas sugestões nesse tópico. Número 1. Notas longas são melhores cantadas em uma vogal sem uma consoante final. Assim como as palavras go e pray, que são palavras terminadas em vogais, ou a segunda e numa consoante final, ou a segunda sílaba da palavra mama. Existem duas razões para isto. Primeiro, se a palavra terminar com uma consoante, o ouvinte não entende o seu significado até que a palavra esteja concluída, certo? Segundo, cantores de várias vezes ignoram consonantes finais, o que associam a uma interrupção da fluência do som da vogal, ou porque não sabem como cantá-la de maneira correta, de acordo com William Russo. Para ambas razões, o significado da palavra é omitido do ouvinte e o ponto central da música com palavras é a palavra, certo? Então, o número 2 diz o seguinte: notas agudas também soam melhor em uma vogal sem uma consoante final, certo? Número 3. No entanto, existem duas vogais que são difíceis de cantar em notas agudas, especialmente no volume alto. I, para ele é I, né? Como em sipped, e I. Desculpa. I, como em sipped, e E, como em free, que para ele e também E. 4. É mais fácil cantar notas agudas quando nos aproximamos delas de maneira gradual. Essa repreensão delinea as bases físicas da curva em toda a melodia, vocal e não vocal. Número 5. Cuidado com notas repetidas, especialmente várias notas de curta duração, que tendem a soar muito mais como um discurso. Certo? Analisemos aqui o exemplo o exemplo MM, para ver isso aí que ele acabou de falar. Número 6. Notas longas e sustentadas também reduzem a inteligibilidade das palavras. Quando você chegar na última palavra, dificilmente vai saber a que se refere. Aí exemplo NN, para você poder ver isso. William Russo diz: eu, às vezes, penso no tipo de música que foi discutida nesse capítulo como música ordinária. Música ordinária reflete as palavras tanto em seu significado quanto em sua rítmica. As palavras são compreensíveis quando cantadas e derivam de discursos rítmicos. Algumas vezes, a mesma sílaba terá maior duração quando usada numa música ordinária que quando usada num discurso, mas a ênfase geral será a mesma. Outra característica da música ordinária é que os tamanhos das frases são regulares, todas de 4 compassos ou todas de 8 compassos, por exemplo. Você deve se esforçar para compor a música ordinária em sua forma mais bonita. Deve se esforçar por melodias que são moldadas e memoráveis, que grudam nos ouvidos. Acima de tudo, deve se esforçar para uma fusão elevada das palavras e música, no qual as duas se tornam uma. Certo? Então agora ele vai falar de dois exercícios que ele chama de valor inestimável. No exercício 13, podemos ver o seguinte. Número 1. Encontre a partitura para uma música popular padrão com a estrutura AABA, de um dos mestres dos anos 30 ou 40, Gershwin ou Rogers, por exemplo. É preciso que você não conheça a música. Número 2. Estude a maneira com que as palavras e a música foram unidas e escreva uma paráfrase da linha musical. Em outras palavras, componha sua própria melodia, mas estresse as palavras e sílabas que o compositor original utilizou e siga a mesma estrutura, a ABA. Entre parênteses ele diz: não é importante que as palavras ou a música venham primeiro na canção original. 3. Baseie sua melodia em uma das escalas utilizadas neste livro. 4. Harmonize seu conjunto de acordo com as regras básicas para progressões mistas. Entre parênteses está dito: você pode usar qualquer nota fora do acorde que discutimos nesse livro. 5. Estude suas versões e versão original com cuidado, ambas de maneira melódica e harmônica. Aí algumas perguntinhas que você deve se fazer. Letra A. As palavras e frases ficaram claras ou obscuras? B. As duas versões têm um pico no mesmo ponto? C. O caráter da letra é refletido nos dois conjuntos?
D. Como as rimas foram tratadas na música das duas versões? E E. A música é compatível com a letra em todos os As? Certo? Então, depois de realizar o exercício 13, que é extenso, te tomará um pouco de tempo, mas é muito produtivo, podemos partir para o exercício 14. Ele diz o seguinte. Número 1. Localize a letra de uma música popular padrão escrita por um dos mestres dos anos 30 e 40. Alguma de autores, por exemplo, de alguns autores como... Localize a letra de uma música popular não... Localize a letra de uma música popular padrão. Localize a letra de uma música popular padrão escrita por um dos mestres dos anos 30 e 40, como Gershwin, Frank Loesser, Lauren Hart, por exemplo. Como no exercício 13, a letra deve vir de uma música com a qual você não está familiarizado e deve ter uma estrutura AABA. Você deve também encontrar a partitura dessa música. Número 2. Não olhe para a música antes de você arranjar as palavras. Pegue a letra de uma coletânea de letras. A bibliografia de Ira Gershwin tem várias letras. Ou peça para alguém ditá-la para você. Nesse caso, certifique-se que a pessoa que dita é capaz de distinguir a introdução dos As e Bs. Número 3. Arranje a letra seguindo os princípios delineados nesse capítulo. Pronuncie as palavras em voz alta para encontrar o seu ritmo natural. Anote as sílabas importantes, palavras e frases e exponha estas em seu conjunto. 4. Torne paralela a estrutura AABA das palavras na melodia e harmonia. Veja capítulo 4 para isso. Determine a curva emocional da letra. Como na música a letra geralmente tem seu pico perto do final, de B. 5. Baseie sua melodia em uma das escalas desse livro. 6. Harmonize seu conjunto de acordo com as regras básicas para progressões mistas. Entre parênteses está escrito: você pode usar qualquer nota fora do acorde que discutimos nesse livro. E 7. Após ter arranjado a letra, cuidadosamente compare sua versão com a original. Ok? Aí ele dá uma dica. A dica é a seguinte. Em algumas letras, um verso ou dois parecem ter sido adicionados ao final da música. Isso pode ser comparado na melodia com alguns compassos livres que agem como um rótulo para encerramento da canção, certo? Aí ele diz também que o exercício 14 é extremamente útil e ele, William Russo, realiza periodicamente. Ok? Então chegamos finalmente ao nosso final do capítulo 14. Vamos apenas ler aqui as conclusões, os afterthoughts dele. Vamos lá. O maior problema em escrever uma música ordinária é encontrar o texto certo. Número 1. Tente encontrar as palavras que se encaixam nas características das palavras cantadas na coluna da esquerda da lista na página 144. 2. Procure por estrofes que tenham rítmicas e métricas repetidas. Isso te dará a possibilidade da repetição de pequenos temas, especialmente de azão a azão, o que leva a ABA, a principal forma da canção. 3. Se você não conseguir achar a correspondência de estrofes, você pode sempre repetir ambas as palavras e melodias de A, alcançadas então azão azão. 4. Faça B e A contrastantes, em notas e temperamentos. Veja capítulo 4. E como eu já disse antes, William Russo, deixe B retornar a A. Número 5. Encontre um poeta ou letrista para quem você possa explicar alguns dos ideais das palavras para a música. Ok? Então, o último parágrafo aqui para a gente partir para o nosso capítulo 14 é o seguinte. Palavras humanizam a música. Elas impedem que a música se torne intelectual e remota. Elas mantêm a música em contato com a audiência. Lembre-se de que a música com palavras permite a você contar uma história para expressar uma ideia específica ou emoção em adição ao que a música por si só já está expressando. A música por si só pode ser muito expressiva, mas letra e música juntas podem alcançar um nível de expressividade raramente encontrado em qualquer outra forma de arte. Certo? Então, esse vídeo conclui o capítulo 14 e no próximo vídeo vamos partir para o esse vídeo conclui o capítulo 13 e nesse próximo vídeo vamos partir para o capítulo 14, música e imagem. Um capítulo muito interessante. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.